Olá, eu sou o Ricardo Chiavelli e sou professor da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Santo André. Nós estamos inaugurando hoje um novo modelo de estudo da lição. Um dos professores vai gravar a lição toda, um resumo da lição, e apresentar para vocês nos sábados à tarde. Estará disponível nas nossas redes sociais, para que você possa ver, ouvir e dar as suas opiniões e tentar entender um pouco melhor esse estudo tão importante. A lição número 2 fala sobre a família, fala sobre a educação, fala como a educação em família foi instituída pelo próprio Deus. O verso importante para a gente memorizar está em Provérbios 1:8 e diz o seguinte: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Desde os tempos antigos, os israelitas davam muita importância para a educação. Com as instruções de Deus, a bondade dele e a sua grandeza eram passadas para gerações. Toda essa educação ocorreu principalmente nos lares dessas pessoas, desses israelitas. A educação era dada no próprio lar. A escola era o lar. A primeira família foi Adão e Eva. Nos tempos do Éden, a educação era centralizada na família. Adão recebeu conhecimento do próprio Deus. Deus era o professor dele. No início, Adão e Eva deviam ser instruídos sobre as maravilhas da criação de Deus. Adão precisou dar nome a todos os animais. Então imaginem que Deus o instruiu, Deus foi o seu professor, Deus passou para ele tudo aquilo que ele precisava saber. Depois do pecado, as coisas mudaram um pouco, mas a educação em família continuou exatamente a mesma coisa. Adão e Eva eram os professores dos seus filhos. Só que agora eles iam ensinar sobre a lei de Deus e sobre o plano da salvação da raça humana. Esse deveria ser o modelo de educação, modelo de escola para todos os tempos. Mas a gente vê na história que, infelizmente, nem sempre uma boa educação leva aos resultados esperados. Na segunda-feira a gente fala sobre a infância de Jesus. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a infância de Jesus, mas o que a gente tem certeza é que a sua educação, a educação de Jesus, foi ministrada principalmente por sua mãe. Era também uma escola familiar. Maria e José eram judeus fiéis que buscavam viver em obediência às leis de Deus e aos mandamentos dele. Jesus não recebeu sua educação em escolas rabínicas. Sua mãe foi sua professora. Apesar de não compreenderem muitas coisas que estavam ensinando ao próprio filho, como na ocasião em que o perderam em Jerusalém, e ele precisou explicar para sua mãe quem era ele, apesar disso eles não entenderam, mas eles continuaram passando o conhecimento que Deus lhes dava ao menino Jesus. Terça-feira nós falamos sobre comunicação. Obviamente que educação é comunicação. Do que adianta um professor ter uma bagagem cultural, uma bagagem enorme de conhecimento, se ele não consegue passar isso para os seus alunos? Porém, existe outro tipo de educação, que não envolve a capacidade de se comunicar com palavras. A capacidade de se relacionar com os alunos ajuda muito no processo de educação. Imagine uma família em que os pais brigam muito, brigam constantemente com seus filhos e não demonstram amor e nem empatia por eles. Como que eles vão conseguir educar os seus filhos se estes filhos nem apreciam a companhia dos pais? Vai ser muito difícil. Se nós nos relacionarmos bem com Cristo, consequentemente, nós vamos abrir canais de comunicações com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas e com os nossos vizinhos. Na quarta-feira falamos sobre a função dos pais. Os pais têm uma tremenda responsabilidade na educação dos filhos. Se o pai for fraco,
irresponsável e incompetente na educação dos filhos, ele não vai conseguir passar para a família, para a igreja, para a escola e para a sociedade pessoas de bem e vão sofrer consequências. As mães talvez tenham a função mais importante da sociedade. São elas que exercem a maior influência na formação do caráter dos filhos. O casal deve viver em amor e fé. Os pais têm a obrigação moral de, por seu comportamento, apresentar um modelo bíblico de Cristo e da sua igreja. Eu costumo dizer isso. Os pais são a primeira Bíblia que os filhos irão ler. Na quinta-feira, a gente não pode esquecer. O que Deus fez pelo povo de Israel era a verdade central para tudo aquilo que eles deviam ensinar para os seus filhos. Mas nós agora conhecemos essa história e tudo que Deus fez por nós, desde a criação, desde o nascimento de Jesus, a sua morte no Calvário e a sua promessa de retorno. Nós agora temos uma história ainda mais maravilhosa para ensinar aos nossos filhos. Não devemos nunca nos esquecer de ensinar sempre aos nossos filhos e netos que Deus criou o mundo, enviou seu Filho para nos redimir e nos oferece o Espírito Santo para nos guiar e para nos orientar. Que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para que possamos orientar os nossos filhos de acordo com a vontade dele. E um dia estaremos todos juntos, nós e os nossos filhos, na terra que Deus preparou por nós. Amém.